Fala, galerinha, muito boa noite com vocês, ninguém menos, ninguém mais que, cadê o professor? Opa, não, sou eu que estou aqui hoje. Galera, hoje nós vamos, quem é que está aqui? Nayara, boa noite Nayara, seja bem-vinda, Nayara Aires, é isso mesmo? Caires, desculpa, Nayara Caires. Esther, seja muito bem-vinda. Karen Queiroz, seja muito bem-vinda. Charles Carreira, muito bem-vindo. Antônio Mariar, boa noite. Neto Silva, muito boa noite. Polegares Pequenos. Polegares, eu já ia falando, eu estava vendo o seu Face. Boa noite, mas pior que eu vi mesmo. Muito boa noite. Aline Pires, boa noite. Ricardo Costa, muito boa noite. A vocês que nos assistem agora neste momento, por favor, vamos curtir e compartilhar a nossa live. Gabi Melo, boa noite. O Emerson, boa noite. Deixe-me ver quem mais. Alessandro Costa, será que é meu amigo de infância? É ele mesmo. Deixe-me ver, meu Deus do céu, é gente demais vindo aqui. Meninos, vocês que nos assistem, curte Angélica Rúbia, boa noite. Curte, compartilha. Vamos fazer agora a nossa live falando tudo o que você quer saber sobre concurso público, sobre Enem. Vai ocorrer ou não vai ocorrer concurso? Conteúdo de Tocantins. Professor, como eu faço para adquirir uma apostila atualizada? Meninas, a apostila atualizada nós vamos fornecer gratuitamente para você. Daqui a pouco eu explico como, mas para que você receba, Cleiton Lima, Vitor Hugo, para que você receba, você tem que, logicamente, curtir e compartilhar a nossa live. Keila Almeida, estamos aqui tendo aula simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook. Então vou compartilhando com vocês, comentando vez ou outra nos dois locais, tudo bem? Vieram me perguntar, professor, me diga, vai ocorrer concurso da Polícia Militar? Vai. Professor, quando? Não sei. Brincadeira. Na realidade, tudo indica que o concurso da Polícia Militar venha a ocorrer em 2020. Existe uma necessidade imediata de concurso da PM. Nós temos a necessidade de mais de 4 mil militares para o concurso, mas é claro, o governo do estado não vai fazer um concurso com 4 mil vagas. O último concurso ocorreu para 1.000 vagas, sendo destas 10% para o sexo feminino e 90% para o sexo masculino. Professor Carreirinha, muito boa noite. Marcelo Nogueira, boa noite. João Filho, boa noite. Felipe, boa noite. Iane, muito boa noite. Lembrando a vocês, voltando aqui no assunto, ocorreu um concurso com 10% das vagas apenas para o sexo feminino. Foi aprovado o projeto de lei na Assembleia Legislativa para que esse percentual do sexo feminino viesse a subir para 20%. Se não me falha a memória, ainda não foi definido junto ao governo do estado se vai ficar em 20% ou se vai ser vetado permanecendo 10%, mas existe uma possibilidade de ampliar a quantidade de vagas. Winston Cirqueira, Colmeia ligado, estive em Colmeia recentemente, neste fim de semana lecionando, hein? Rosana, muito boa noite. Jéssica, boa noite. Rodrigo Fogaça, boa noite. Em relação ao concurso da Polícia Militar, tem um detalhe. O aluno fala o seguinte, professor, me diga, vai permanecer 30 anos, vai permanecer 35 anos, que idade vai ficar? Meninos, ocorreu um projeto de lei para que o concurso da PM Tocantins ampliasse para 35 anos. O projeto de lei foi vetado pelo governador, mas esse veto voltou para a Assembleia. Uma vez vetado pelo governador, vai para a Assembleia. Os deputados podem derrubar o veto e assim fazer valer os 35 anos, ou os deputados podem acatar o veto. No momento em que estava em tramitação na comissão dentro da Assembleia, o governo do estado entrou em contato afirmando que iria encaminhar um novo projeto de lei para que ampliasse a idade para o próximo concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para 32 anos. Tá? Então a tendência é que venha a ser mantido 32 anos para o próximo concurso. Professor, eu poderia então afirmar que se eu tenho 30, 31 anos, esse pode ser minha última oportunidade para ingresso na carreira militar no Tocantins, possivelmente. Nós temos aí previsão de concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, nós temos previsão de concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para o ano de 2020.
Guarda Metropolitana, a Prefeitura havia anunciado que seria neste ano ainda. Nós temos concurso previsto da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, segundo o diretor-geral da Assembleia, deve ocorrer em 2020. Nós temos também previsão de concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, além de diversos municípios no Tocantins que devem lançar edital nos próximos meses. Tive a oportunidade há cerca de 2 semanas, se eu não me engano, 3 semanas, conversando com o prefeito de Araguaína, e o prefeito de Araguaína afirmou que, segundo ele, a previsão de lançar o edital é que ocorra até o mês de outubro, tá? Da Prefeitura de Araguaína. Ouvi comentários também no concurso da Prefeitura de Oliveira de Fátima, que deve ser lançado. Brejinho Nazaré, a prova já vai ocorrer agora nos próximos dias. Município de Paranã também está breve a data da prova. Nós temos inúmeros concursos que o Ministério Público tem cobrado para que lancem edital, para que lancem em mão de concurso público. Então estuda que uma hora a sua vaga chega. São muitos os concursos, basta você escolher qual deles você tem mais interesse. Entendeu aí? E estuda para passar. Tem que estudar, tem que passar. Mas vamos lá, curte, compartilha a nossa live. Curtindo e compartilhando, nós vamos dar continuidade para que você atinja o seu tão sonhado objetivo. Professor, Assembleia só ano que vem? Pergunta respondida. Sim, o diretor-geral disse que está colocando no orçamento para que em 2020 ocorra o concurso da Assembleia. Oliveira de Fátima, eu quero. Valéria Cristina, show de bola. Erlane, boa noite. Emílio Veloso, muito boa noite. Vânia Marta, boa noite. Seu de Marita, rapaz, minha vista está um pouco ruim. Esse óculos aqui eu estive no oftalmologista semana passada e, para minha surpresa, meu grau aumentou. Meu óculos só ralado a tela aumentou o grau, e ainda a médica falou: meu Deus, você está com catarata em um dos olhos, vamos fazer cirurgia. Rapaz, pensa. Eutiene, muito boa noite. Que maravilha, vai sair de Araguaína, show de bola. Meninos, pronto, já comentamos um pouquinho sobre os concursos que temos aí previsto para sair. O que eu aconselho a cada um de vocês nesse primeiro momento: organize seu plano de estudo. Para quem ainda desconhece o que é um plano de estudo, para quem ainda não fez, Rosilene Coimbra, boa noite. O plano de estudo, Araguaína, para quem ainda não fez o seu plano de estudo, você vai fazer o seguinte: o plano de estudo nada mais é do que você organizar o seu tempo. Organizar o seu tempo e as disciplinas a serem estudadas dia após dia. Vou dar um exemplo para você. Eu me deparo com um aluno que fala assim: mas professor, eu não tenho tempo. Meninos, olha que você tem. Eu não tenho tempo para estudar. Você tem? Basta querer. Vou te dar um exemplo. Nelice, boa noite, professor. E o concurso da Assembleia Legislativa sai ainda este ano, ano que vem, Nelice, 2020, tá? Para quem pergunta: professor, mas 2020 é ano eleitoral pode haver concurso? Ano eleitoral do município, concurso é a nível de estado, Assembleia Legislativa, TJ, então concurso normalmente, não tem problema não. Mas voltando aí à explicação, se você trabalha das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, eu pergunto: por que você não acorda 2 horas mais cedo? Se você acordar 2 horas mais cedo que o habitual, 1 hora mais cedo que o habitual, você tem no mínimo 1 hora de estudo diário. No horário do almoço, se você, 2 horas, se você estuda por 1 hora, você já tem mais 1 hora de estudo, 2 horas de estudo diários. Se à noite você não está frequentando o cursinho, você tem pelo menos mais 4 horas de estudo noturno. Quer dizer, já encontramos aí 6 horas de estudo diário, se você realmente quiser estudar. 6 horas de estudo diário. Então, se dedica. 6 horas, em 5 dias na semana, 30 horas. Se você pegar um ritmo mais acentuado sábado e domingo, a tendência é que você venha multiplicar aí. E a sua chance só aumenta. Aí organiza qual dia, qual disciplina, qual horário que você vai estudar, qual disciplina que você precisa estudar, para quando sair o edital você já está preparado. Boa noite, Gisele Carvalho, muito boa noite. Ok? Tudo certo aí? Vamos começar a trabalhar agora o nosso conteúdo. Vai me dizendo aí, dos que estão aqui assistindo, vocês preferem conteúdo agora de imediato do Enem ou de conhecimentos regionais sobre o Tocantins? Manda aí pra mim. Enquanto isso, vou comendo um pouco de paçoca com piqui. Aceita? Alguém? Vamos, eu quero a participação de vocês. Eutiene, professor, é importante a dedicação, exatamente.
tem que contar com essas aulas na segunda. Toda segunda-feira, professor Carreirinha, às 20 horas e 30 minutos, aula ao vivo aqui pelo Face. Boa noite, Natanael, Cleide Carvalho, muito boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver o que nós temos por aqui, se há alguma pergunta. Vamos lá, meninos, vocês querem Enem ou querem concurso? Aliás, conteúdo de conhecimentos regionais que cai tanto no vestibular da Unirg, UFT e FTO, Unitins, como também concurso público. Dianora de Cristalândia, boa noite, Dianora, tudo bem? Seja bem-vinda. Keila Almeida, boa noite. Danilo de Batista, muito boa noite. Marcelo Nogueira, boa noite. Rosana Alves, muito boa noite. A vocês que nos assistem, aproveita para curtir e compartilhar a nossa live. Carla Torres, boa noite. Conhecimentos regionais, o Tiene está mencionando aqui. Polegares pequenos, concurso. O conteúdo que nós vamos abordar aqui, então, é voltado tanto para concurso como para os principais vestibulares. Só que não vai ser o foco no momento para o Enem, mas pelo vestibular você vai ver, assistir o conteúdo de hoje, quer dizer, vai ser abordado o conteúdo de hoje. Ok? Tudo bem aí? Maravilha. Mas para isso, é claro, vamos ter que fomentar. Deixa eu ver. Ó, o Lucas Costa. E nem estou tranquilo porque estou fazendo faculdade. Laila Cristina, como está, Laila? Muito boa noite, seja bem-vinda sempre. Deixa eu ver aqui, Marcelo Nogueira. Quadro geral, Câmara de Palmas, será que tem previsão? O concurso da Câmara, Marcelo, ele ocorreu ano passado e ainda está chamando alguns profissionais, inclusive agora, não me recordo se foi hoje ou se foi na sexta-feira que saiu. Chamando 3 procuradores para posse na Câmara Municipal de Palmas. Cleiton Lima, conhecimentos regionais. É isso aí, galerinha. Conhecimentos regionais está ganhando. Eu não sei ainda, Nelice, edital da Assembleia ou edital sai esse ano com provas para 2020 ou somente sairá em 2020? Nelice, eu acredito que o edital só sai em 2020 para que a prova seja realizada ainda em 2020 e, se Deus quiser, você tome posse ainda em 2020. Ok? O concurso do Corpo de Bombeiro, para quem tem perguntado, o concurso de Corpo de Bombeiro, ele já deu entrada no Ministério Público com ação para que seja realizado. Nós temos uma necessidade na legislação de mais de 1.700 militares e hoje nós temos um quadro de apenas 520 integrantes do Corpo de Bombeiro, ou seja, faltam mais de 1.200 militares no Corpo de Bombeiros, certo? Então existe uma necessidade imediata de uma grande quantidade de integrantes para o quadro efetivo do Corpo Bombeiro, e o Ministério Público está cobrando que o edital seja lançado ainda este ano. Fiz a cobrança também na tribuna, o Ministério Público também está fazendo a devida cobrança este ano. Se seguir o que está sendo solicitado pelo Ministério Público, nós teremos concurso Corpo Bombeiro com edital saindo ainda em 2020, tá? Mais tardar, primeiro semestre do ano que vem. O que importa é você já começar a estudar de agora, que quando sair o edital você já vai estar melhor preparado. Renato Ferreira, boa noite, professor. Quero agradecer e informar que suas aulas e seus convidados me ajudaram muito no concurso. Deixa eu ver aqui. Opa, de Porto Nacional. Muito obrigado. Show de bola, meu amigo. Fico muito feliz, viu? Vamos lá, Tocantins. O Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Professor, me diga, o que eu faço para ser aprovado no concurso público? O que eu faço para entender sobre o Tocantins? Meninos, uma dica simples sobre o Tocantins que você precisa entender, que você precisa fazer, e eu vou explicar como esse assunto, como essa dica, se seguida for, vai te ajudar numa prova, tá? Você vai pegar um mapa do Tocantins, um mapa rodoviário. Por que eu falo rodoviário? Porque nele vai constar as cidades do estado. E vai constar também a localização da BR-153, do Rio Tocantins, do Rio Araguaia e talvez até da Ferrovia Norte-Sul. Como esse assunto foi abordado e o que eu devo fazer com esse mapa, professor? Você vai pegar esse mapa e colocar ele em um local estratégico. Qual é o local estratégico? No banheiro, na parede, em frente ao vaso.
Todo dia você vai dar uma sentadinha naquele vaso, é só não levar celular. Você senta naquele vaso e você vai observar o mapa. Observando o mapa, você consegue resolver algumas questões que já foram abordadas em prova. Professor, que tipo de questão? E o Dejânio Tavares, meu amigo Dejânio, dos Correios. Seja bem-vindo, Dejânio. Olha só, teve questão que falava sobre o paralelo 13, para quem não se recorda, o paralelo 13 é o paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás. Então, relatava do texto da questão, envolvendo a história do Tocantins, sobre a importância da criação do Estado, e depois perguntava-se quais municípios se encontravam em solo tocantinense, próximo ao paralelo 13, divisa Tocantins-Goiás. Para eu responder com tranquilidade, encontrar a alternativa correta, bastava saber quais eram os municípios que estavam ali localizados. Araguaçu, Talismã, Palmeirópolis, Arraias, Combinado. Quer dizer, se você sabe quais são os municípios que se encontram na região sul do estado, próximo à divisa, você consegue, você consegue resolver com tranquilidade a questão. Mas para isso, para quem não conhece, nunca rodou a região, se tiver conhecimento do mapa, elimina a questão. Fácil, fácil, fácil. Ok? Vou dar um exemplo de outra questão que você consegue resolver simplesmente tendo noção da localização dos municípios. Uma delas falava da importância do desenvolvimento da navegação fluvial que ocorreu ao longo dos séculos aqui no norte goiano, hoje Tocantins, e perguntava quais são os municípios que eram considerados portos fluviais à época. Aí o que você faz? Para encontrar a alternativa correta, você tem que saber quais são os municípios que estão à margem do Rio Tocantins e Rio Araguaia. Se tivesse esse conhecimento, resolvia a questão. Outra delas afirmava o seguinte no texto: boa noite, Rosicléia, seja bem-vinda. Afirmava o seguinte no texto: que a construção da BR-153, que se iniciou no governo JK, no período do fim da década de 50, o governo JK foi de 1956 a 1960, que a construção da BR-153, ela fez com que cidades que até então eram consideradas importantes às margens do rio Tocantins e Araguaia em função da navegação, que elas fossem perdendo importância em detrimento àquelas que estavam surgindo ao longo da BR. Porque o meio de transporte deixou de ser o mais utilizado pelos rios e passou a ser a rodovia. Uma vez que a BR-153, ela se encontra exatamente localizada paralela ao rio Tocantins. E também, não é diferente, paralela ao rio Araguaia. Então, para que eu vou fazer o uso do rio, que é muito mais demorado, menos confortável, se eu tenho a rodovia? Que eu poderia fazer uso a partir de sua construção? Aí pedia municípios localizados às margens da BR-153. Aí você me fala, professor, mas aí é fácil. Será? E eu te pergunto o seguinte. Eu vou citar alguns municípios aqui e você vai me dizer se esse município está ou não à margem da BR-153. Pode ser? Boa noite, Rosinha. Eu lhe pergunto o seguinte. Rosinha, aproveita, você e a Rosicléia, vamos compartilhar a nossa live, hein? Eu te pergunto o seguinte, o município de Santa Rita está na BR? Francilene, boa noite, professor, show de bola, já estamos sentindo sua falta aqui em Araguaína. Professor, se eu não me engano, Francilene, vamos ter aula em Araguaína dia 26, dia 4, mais ou menos dia 11, vai dar uma quinta-feira à noite, não sei se dia 11 dá na quinta, mas vai ser mais ou menos nessa data. 10, 11, alguma coisa assim. Tatiane Torres, muito boa noite. Aí eu pergunto, Santa Rita está às margens da BR-153? Vanderlândia está às margens da BR-153? E aí? Santa Rita, Fabrício Jorge está dizendo que sim. E Vanderlândia? Santa Rita sim, João Filho. Vanderlândia está ou não está? Hã? Me diga, por favor. Vanderlândia. Tatiane está respondendo sim para Santa Rita ou para Vanderlândia? E eu pergunto para vocês agora, Estreito está às margens da BR-153? Estreito não, vou perguntar, é diferente, né? Estreito está no Maranhão, mas Aguiarnópolis. Águia é Rinópolis. Aguiarnópolis está às margens da BR-153 em solo tocantinense? E aí? Aguiarnópolis. Fabrício Jorge já está dizendo Vanderlândia, eu não sei. Francilene afirma que sim. E Aguiarnópolis?
Tatiane, assim para onde? Para Aguiarnópolis? Vocês estão vendo que está gerando dúvida aí, o João Filho já deu uma pesquisadinha rápida e já está dizendo, Vanderlândia, BR-513 e BR-226. Meninos, Francilene também, vou lhes dizer o seguinte, Vanderlândia, BR-513, vira lá indo para o Pará, exatamente. Na realidade, quando a BR-153 passou a Araguaína, chega no município de Vanderlândia, em Vanderlândia ela vira sentido a Xambioá e sai do Tocantins por Xambioá, São Geraldo no Pará e vai para Marabá. Não é a rodovia que liga Vanderlândia até Aguiarnópolis. De Vanderlândia para Aguiarnópolis é outra rodovia. Lá em Vanderlândia tem encontro da BR-226 com a BR-153. A BR-153 vai para a esquerda, a BR-226 corta sentido à direita. Professor, você quer dizer que, é o que eu havia afirmado para vocês, se você conhece o mapa, você consegue resolver com certa tranquilidade algumas questões. Cidade às margens da BR-153, cidade às margens do Rio Tocantins, cidade às margens do Rio Araguaia, cidades localizadas na divisa com o estado de Goiás, tudo isso já foi abordado em prova. Cidades por onde passa a Ferrovia Norte-Sul já foi abordada em prova. Aí você vai ter uma noção melhor de como, por eliminatória, resolver algumas questões. Ok? Tranquilo? Entendeu aí? Vamos agora a outro assunto. Eu pergunto a vocês o seguinte, sobre os limites com Tocantins. 6 estados fazem limite com Tocantins. 6 estados fazem limite. São eles: Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Professor, e aí? E aí que além destes estados que fazem divisa, eu preciso saber qual estado possui maior divisa, fronteira com Tocantins, e qual estado possui menor fronteira com Tocantins. Maior fronteira com o estado do Maranhão, menor fronteira com o estado do Piauí. Professor, tá, já sei quais são os 6 estados, sei qual possui maior e menor fronteira com o estado, com Tocantins. Eu quero saber agora, professor, o seguinte, eu poderia afirmar, questão abordada em concurso, hein? E também em processo seletivo de vestibular pode ser abordado. Eu poderia afirmar o seguinte, que o Tocantins faz limite com estados que pertencem às regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil? Certo ou errado? O Tocantins faz limite com estados que pertencem às regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil? Certo ou errado? Boa noite, Marisete. Meu amigo Mariano Oster, muito boa noite, seja bem-vindo. E aí, eu quero a resposta, manda ver, manda ver. Fala dos relevos entre as dívidas estaduais, deve ser divisas estaduais. Tá, Fabrício Jorge, daqui a pouquinho eu comento sobre relevo do estado, tá? Que já foi abordado em prova, inclusive no concurso de Porto Nacional. Meninos, dos estados que fazem limite, Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região Nordeste, Goiás e Mato Grosso pertencem à região Centro-Oeste do Brasil e o Pará pertence à região Norte do país. Então, até aí está ok. Outra afirmativa. É correto afirmar que o estado do Maranhão, isso já foi abordado em prova, o estado do Maranhão faz limite com Tocantins a Norte, Nordeste e a Leste? Perfeito. O Maranhão faz limite nesses 3 pontos, a Norte, a Nordeste e a Leste. Certinho aí? Compreendeu? Maravilha. A Rosana, depende da pergunta, ele pode ser. Oh. Vamos lá, continuando. O João, que foi mesmo que pediu aqui, Fabrício Jorge está pedindo para falar dos relevos estaduais. Vou comentar rapidamente sobre os relevos estaduais. O relevo do Tocantins, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são as principais serras, quais são as características que podem ser abordadas na prova sobre essas principais serras, certo? E a localização dessas cadeias de serras no estado. Ficaria melhor se eu tivesse um quadro aqui para eu desenhar. Professor, não tem? Na realidade tem, eu estou sem pincel. Tem pincel aqui? Pincel aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar projetar aqui para que vocês possam... Para que vocês possam...
Pronto, para que vocês possam acompanhar. Calma. Para que vocês possam acompanhar a nossa live utilizando aqui o quadro para facilitar a explicação, tá? Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu ver se assim fica bem. Um momento. Aqui, vou só tentar enquadrar isso aqui. Nós vamos ir agora no Tocantins para localizar algumas coisas a partir desse desenho, a partir desse mapa. A imagem está invertida, né, sobre Tocantins. Parabéns para nós. Mas vocês vão compreender. Eu vou colocar aqui qual lado é leste. Esse é o lado leste. Vou colocar aqui os estados de divisa. É porque o mapa, quando aparece aí, ele aparece invertido. Aqui eu tenho Piauí, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Pará. Opa. Tecnologia é tudo. Acho que é melhor segurar na mão enquanto vai a explicação. Então deixa eu invertido mesmo. Isso, quebra. Enquadrou aqui? Calma que nós já vamos dar certo. Calma, aguenta aí um pouquinho. Vai melhorar. Pronto? Está enquadrado? Ok? Aham. Ok. Meninos, voltemos. O aluno perguntava o seguinte: professor, fala um pouquinho sobre relevo, sobre as serras, como é que funciona? Vou colocar para vocês aqui, tá? Primeiro, quando se fala de relevo, eu tenho as principais. No Tocantins existe planalto, existe planície, existe depressão. Só relembrando para vocês o que é planalto, planície ou depressão. Planalto é um relevo de maior altitude. E planície é um relevo plano e de menor altitude. Já a depressão é um relevo suavemente inclinado, interligando a área de planalto a uma área de planície. Acho que a imagem está deitada, não? Tá não, né? No Facebook ela não está deitada, não? Quem está aí pelo Facebook me diga, a imagem está deitada para vocês? Se tiver aí, tem só que virar aqui o aparelho. Um momentinho. Vou colocando aqui o nome das principais serras por enquanto, tá? Aqui eu tenho, entre os rios Tocantins e Araguaia, a Serra do Estrondo. Ok. Dá uma viradinha aí, deu uma melhorada? Não? Rapaz, tá difícil hoje, hein? Deu. Vou pegar aqui uma paçoca. Agora sim. Fazer a propaganda. Professor, vai fazer a propaganda da paçoca? Não vou não. Mas é engraçado essa paçoca. Quando passa os dias, já tem semanas que eu comprei ela.
Ela fica com gosto como se tivesse piqui. Mistura com piqui. Tudo certo aí? Preciso subir um pouquinho mais, não? Não. Vamos lá. Deu um copo com água. Como farinha, bebe água que aí enche, entendeu? Mata a fome. Meninos, a Serra do Estrondo, ela está localizada à esquerda do Rio Tocantins, vai desde a região centro-sul até a região norte do Bico do Papagaio. Essa cadeia de serra é que fica ali na região de Paraíso do Tocantins, aqui na área central do estado. Professor, o que é abordado sobre esta cadeia de serra? Bom, os rios que nascem à direita da Serra do Estrondo correm para o Rio Tocantins. Os rios que nascem à esquerda da Serra do Estrondo correm para o Rio Araguaia. Então eu posso afirmar que a Serra do Estrondo é um divisor natural das águas das bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Serra do Carmo. Professor, essa Serra do Carmo é a cadeia de serra que fica aqui em Palmas. Ela também é chamada de Serra do Lajeado. Serra do Lajeado, Serra do Carmo é a mesma coisa. Essa cadeia de serra, o que pode ser abordado sobre ela? É nesta cadeia que foram encontradas pinturas rupestres. Falei em pinturas rupestres em solo tocantinense. É na Serra do Carmo, também chamada de Serra do Lajeado. O que mais, professor? Quando eu me refiro a minério de ferro no Tocantins, se localiza e está concentrado também na Serra do Carmo, ou chamada Serra do Lajeado. Pintura rupestre de reserva de minério de ferro, Serra do Carmo ou Lajeado. Serra Geral. Professor, a Serra Geral se localiza onde? Na divisa leste do Tocantins com o estado da Bahia, Piauí e Maranhão. A Serra Geral ela também é chamada de Espigão Mestre. E já foi cobrado na prova exatamente isso. Que outro nome recebe a Serra Geral? Resposta: Espigão Mestre. Professor, aqui no sul do Maranhão, essa cadeia de serra denominada geral, ela recebe outro nome? Recebe. Serra da Tabatinga. Falei Serra da Tabatinga, está na divisa do Tocantins com o sul do Maranhão, podendo pegar aqui Bahia, Piauí, porque é a mesma cadeia de serra denominada geral ou Espigão Mestre. Ok? Serra da Tabatinga. Professor, e essa Serra Geral, o que tem de importante nela? Ela é o divisor natural de águas das bacias dos rios Tocantins e São Francisco, que corta o estado da Bahia. Então a Serra Geral é divisor natural da bacia do Rio Tocantins com São Francisco. A Serra do Estrondo é divisor natural da bacia do Rio Tocantins com Araguaia. E a Serra do Carmo, chamada de Lajeado, pintura rupestre e minério de ferro. Professor, tem outra cadeia de serra localizada aqui na divisa com Goiás, acompanhando o paralelo 13, que é a divisa natural de Tocantins com Goiás. Essa outra cadeia de serra, denominada Serra das Traíras ou Serra da Palma, essa cadeia de serra, o que é abordado sobre ela é simples. Ponto mais alto do relevo tocantinense, localizado na Serra das Traíras ou Serra da Palma. Até a altitude é mencionada em prova. 1.340 metros de altitude, localizado no município de... Qual é o município? Em que município está localizado o ponto mais alto do relevo tocantinense? Em que município? E aí, responde para mim. Manda ver, eu quero a sua resposta agora, eu quero saber se você está afiado. Enquanto isso, vamos curtindo e compartilhando a nossa live. Manda ver. Em qual município se encontra o ponto mais elevado do relevo tocantinense? Já foi abordado em provas, hein? Qual é o município? Alguém respondeu? Alguém? Ninguém ainda. Paraná, está escrito o Polegares Pequenos. Polegares Pequenos, município de Paraná, está corretíssimo. Mas eu faço uma pergunta para ti, Polegares Pequenos. Por favor. No município de Paraná é um município antigo? É, professor. Mas se é um município antigo, eu posso afirmar que o município de Paraná surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. Eu posso fazer essa associação porque eu vi essa associação numa prova.
afirmando que Paranã estava entre os municípios antigos do estado, na região sudeste, e surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. A afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Verdadeira ou falsa? Vamos que vamos. Enquanto isso, paçoca neles. Alguém? Professor. Falsa, polegares pequenos, diz. É chute ou tem certeza, Polegares? Menino? Fiquei na dúvida, ele diz. Muita gente fica na dúvida mesmo, sabe por quê? Porque essa região sudeste aqui foi onde, durante o século XVIII, ocorreu o ciclo da mineração do ouro. O ciclo da mineração do ouro se deu por aproximadamente 50 anos, entre o início, o auge e a decadência da mineração. Quando se fala em cidade antiga, no Tocantins, se fala nessa região. E surgiram inicialmente pela mineração do ouro. Porém, em 1809, 18 de março de 1809, foi assinado o alvará de criação da comarca do Norte, através do rei de Portugal, Dom João VI, que havia chegado ao Brasil no ano anterior. Dom João VI, quando assinou o alvará da criação da comarca do Norte, em 18 de março de 1809 já é início do século XIX, tá? 1809. Isso aqui foi quando, não sei se vai ficar muito pequeno esse desenho, se vai aparecer na realidade. Imagino que isso aqui era Goiás, antes de criar o estado do Tocantins, tá? Ok? O que acontece? Em 18 de março de 1809, divide-se Goiás em duas partes, comarca do Norte e comarca do Sul, ok? Quando dividiu-se em duas partes, comarca do Norte e do Sul, e nomeou Joaquim Teotônio Segurado, que o seu nome hoje está na principal avenida de Palmas, eu falo principal porque a maior em extensão foi a primeira a ser aberta, ok? Teotônio Segurado, ele se tornou o ouvidor geral da comarca do Norte, principal representante da coroa aqui na parte norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Porém, olha o detalhe, quando a comarca do Norte foi criada em 18 de março de 1809, por isso 18 de março se comemora a autonomia do Tocantins, fazendo referência a essa autonomia, à criação da comarca do Norte. 18 de março foi criada a comarca do Norte e a comarca do Norte não tinha capital. Como não tinha capital, foi sendo construída então uma cidade para ser a capital da comarca do Norte. Natividade, por exemplo, chegou a ser capital provisória da comarca do Norte. Natividade, que é a cidade mais antiga do Tocantins. Natividade que surgiu durante o ciclo da mineração. A mineração que teve o seu início, auge e decadência durante o século XVIII. Só que a comarca do Norte surgiu apenas no início do século XIX. E quando surgiu no início do século XIX, escolheu-se então um local para construir aquela que seria a capital da comarca do Norte. Professor, qual foi a cidade construída para ser a capital da comarca do Norte? A cidade construída foi o município de Paranã. Na realidade, na época denominada a Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, hoje município de Paranã, foi construída para ser a capital da comarca do Norte, no século XIX, no início do século XIX. Então eu posso dizer que Paranã não tem relação com o ciclo do ouro, porque o ciclo da mineração do ouro teve seu início, auge e decadência ainda no século XVIII e Paranã só começou a sua construção no século XIX. Paranã sim é uma cidade antiga, Paranã sim está localizado no sudeste, mas Paranã não tem sua origem associada ao ciclo da mineração. Chutou corretamente, polegares pequenos. Ok? Rapaz, no chute também vale a pena a gente acertar o chute de vez em quando para favorecer no momento de prova. Mas esse assunto já foi abordado em prova e muita gente ficou na dúvida. Muita gente ficou na dúvida. Meninos, o que nós temos? Eu já sei quais são as principais serras, ok? Lembrando a vocês que a serra da Tabatinga, localizada aqui, ó,
divisa com o sul do Maranhão, que é a mesma continuidade da Serra Geral ou da Serra do Espigão Neto, que foi abordado no concurso de Porto Nacional. Certinho? Eu não sei se era exatamente isso que o aluno pediu sobre relevo, ou se era a classificação do relevo. Mas eu acho que foi o relevo associado à serra, porque é isso aqui que veio a ser abordado ultimamente nas provas de concurso. Certo? Se tiver alguma outra coisa sobre relevo que você queira ter dúvida, que haja necessidade complementar, eu falo sobre outro assunto. Mas eu vou aproveitar que já estamos aqui com o quadro e vou abordar um pouquinho mais de assunto aproveitando o quadro, e daqui a pouco a gente retorna para me deixar um pouco sentado na cadeirinha. Vamos lá. Meninos, em relação... Pode apagar aqui? Pode apagar? Pode. Em relação ao Tocantins, olha o que nós temos. Uma pergunta aqui. A Rosana está perguntando sobre as distâncias até onde vão as serras. Rosana, eu vou te dar mais ou menos uma noção, só por questão de localização. A prova, em geral, ele não vai te perguntar com exatidão sobre isso, tá? Mas para ter uma noção para a questão que vier a ser abordada, para facilitar a interpretação do texto, eu vou comentar. A Serra do Estrondo, ela vai pegar desde a região ali de Brejinho Nazaré, não sei se você conhece o município, aqui no centro-sul do estado, aproximadamente 100 quilômetros a sul de Palmas, 100 e poucos quilômetros, Brejinho Nazaré até o município de Aliança do Tocantins, dessa região até a Xixá do Tocantins, no Bico do Papagaio, ok? Se você for pegar a Serra do Carmo, Serra do Lajeado, vai pegar a região aqui de Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, essa região de Pindorama até um pouco a norte do município de Lajeado. Lajeado sentido ao município de Pedro Afonso. Você vai pegar nessa região aqui, de Pindorama até a norte de Lajeado, depois de Tocantins, você tem o município, aliás, se você tem a Serra do Lajeado ou chamada Serra do Carmo. Professor, a Serra Geral, o Espigão Mestre, pega a divisa sul do Tocantins, vai pegar na realidade a parte leste, divisa com a Bahia, pega toda ela, com o Piauí vai pegar também. E essa região aqui vai pegar mais ou menos na altura desse troncamentozinho aqui, ó, desse rodoleirozinho aqui, na divisa do estado, região que envolve o município de Campos Lindos e Goiatins, certo? A Serra das Traíras vai pegar o trecho antes da BR, não chega à altura da BR, pegando aqui até a região sudeste do Tocantins, a presença da Serra das Traíras, quase que se encontrando a existência da Serra Geral, o encontro das duas serras, certinho? Acho que falei de todas. Mas vamos abordar um outro detalhe, tá? O que nós temos? Quando se fala de tribo indígena, eu não vou citar aqui passo a passo, detalhes de cada tribo, mas só para associar o conteúdo que nós abordamos há pouco. Eu tenho aqui uma primeira tribo, que é a tribo Apinagé, no norte do estado. Aqui eu tenho a tribo Xambioá. Aqui eu tenho a tribo Craô. Aqui nós temos a tribo Xerente. Nós temos aqui a localização da tribo Craô Canela. Na Ilha do Bananal, os índios Carajá, Javaé e Avacanoeiro. Carajá, Javaé e Avacanoeiro. E no sul do estado nós temos os índios Pancararu, tá? Detalhe, dá uma olhada nisso aqui. Nesse quadrante aqui, foi onde ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Quadrante sudeste do Tocantins? Foi. Tem alguma tribo indígena aqui hoje? Nenhuma. Professor, por que não? Porque os indígenas que viviam nessa região, eles foram dizimados durante o ciclo da mineração. Existiam aqui os indígenas da região de Dianópolis, hoje Dianópolis, São José do Duro, assim chamado antigamente, certo? Na região de Dianópolis existiam os índios Acroá e Chacriabá. Esses indígenas eles foram extintos. Os indígenas que viviam na região, houve tentativa de aprisionamento e sem muito sucesso, gerando até a extinção. Quem fugiu, fugiu, quem não fugiu foi morto.
que se encontravam aqui, porque eles promoviam um prejuízo àqueles não indígenas que estavam trabalhando no intuito de encontrar ouro na região. Os indígenas promoveram a morte de muitos escravos e por isso acabaram sendo exterminados. Então é exatamente por causa do ciclo da mineração do ouro que no quadrante sudeste não existe hoje nenhuma tribo indígena na região. E nessa região sudeste do Tocantins estão as cidades mais antigas. Nessa região sudeste do Tocantins nós temos uma população de coloração de pele mais escura, fruto da miscigenação que ocorreu com aqueles que aqui se encontravam no trabalho escravo. Professor, eu poderia dizer ainda que na região nós temos também comunidades quilombolas? Nós temos hoje pouco mais de 40 comunidades quilombolas reconhecidas no estado. Mais de 40 comunidades quilombolas, onde grande parte delas estão concentradas aqui na região sudeste. Forte concentração de comunidade quilombola e ausência de tribos indígenas, em função do ciclo da mineração do ouro que ocorreu na região. Certinho? Alguma dúvida a mais? Sobre outro assunto, o Ricardo Lopes perguntou sobre o edital da Guarda Municipal de Palmas. Ele perguntou, sai quando? A banca já era para ter sido definida há alguns dias, mas até agora nada. A prefeita de Palmas havia anunciado pela imprensa que o edital sairia ainda em setembro. Nós estamos hoje, são 24 de setembro hoje, né? Hoje são 24. 23. 23 ou 24? 23. 23 de setembro. Então nós temos ainda um intervalo de uma semana para que o edital seja lançado. Ela deu prazo em setembro e estamos aguardando que o edital seja lançado até o término do mês de setembro. Se você pergunta, professor, e se não sair em setembro? A expectativa é de que saia em outubro. Houve uma promessa para setembro, eu acho que se não cumprir essa promessa, talvez por alguma questão burocrática momentânea, é possível que no mês subsequente seja lançado o edital. Tá? Alguma dúvida mais aí? Polegares Pequenos está perguntando. Manda ver, Polegares. A Vacanoeiro é uma tribo de difícil acesso e comunicação? Não necessariamente. Sabe o que acontece com os avacanoeiros, Polegares? Eles não são daqui da região da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, aproveitando a sua pergunta para explicar um pouco sobre a Ilha do Bananal, e já foi abordada em prova, ela é subdividida na parte norte. Eu tenho o Parque Nacional do Araguaia, tá? Isso aqui é um Parque Nacional. Parque Nacional do Araguaia. Não é área indígena, na parte norte da ilha. O centro-sul da ilha é o Parque Indígena do Araguaia. O centro-sul da ilha é o Parque Indígena do Araguaia, que envolve apenas os índios Carajá e Javaé. Os índios avacanoeiros vivem na ilha, mas não são donos de nada ali. Eles estão distribuídos entre duas aldeias Carajá e uma aldeia Javaé, dos índios que estão presentes na ilha, porque também tem descendente avacanoeiro que se encontra fora da ilha. Professor, e aí? E aí que o governo federal já determinou a demarcação, que seja demarcado, que sejam desapropriados numa área de pouco mais, de quase 29 mil hectares, aqui à direita do rio Javaés. Esse rio que fica à direita da Ilha do Bananal é chamado de rio Javaés, tá? E à direita do rio Javaés, a margem direita, é uma área de quase 29 mil hectares para possível demarcação da reserva avacanoeira. Os avacanoeiros saíram da região norte de Goiás, região de Minasul, foram trazidos há mais de 70 anos, para essa região que hoje corresponde à Ilha do Bananal. Hoje eles correspondem a aproximadamente 16 representantes apenas, distribuídos entre aldeias Carajá e Javaé. Não tem uma aldeia própria, certo? Vivem com outros indígenas, mas existe um preconceito entre eles, uma certa discriminação por eles não serem por eles não serem pertencentes de fato de direito aos índios Carajá nem aos índios Javaé, tá? Por isso, possível demarcação a ser feita nos próximos anos à direita da ilha, em uma área já prevista pela FUNAI, prevista pelo governo federal. Tudo bem? A Ana Gleice Neres está perguntando, mesmo com várias tribos na Ilha do Bananal, eles não falam a mesma língua? Eles falam português, meu bem. Na realidade, tem o dialeto local entre si, mas eles falam também a língua portuguesa. Mas só respondendo para ti, para facilitar ainda a compreensão, porque eles comunicam entre si, sim.
Os índios Carajá e Javaé e os índios Xambioá, eles têm a mesma descendência, eles têm a mesma origem, eles são pertencentes a um povo, deixa eu apagar essa parte aqui, eles são pertencentes a um povo denominado povo Ini. Povo Ini. Os índios Xambioá, os índios Carajá e os índios Javaé são do povo Ini, são parentes, têm a mesma origem. E tem boa parte das palavras ter o mesmo significado, o mesmo dialeto, então se comunicam tranquilamente, não existe problema entre si. Existe um convívio amigável, natural, entre os índios Carajá e Javaé dentro da Ilha do Bananal. Os índios Javaé têm sua aldeia já voltada mais próxima ao rio Javaés, a margem direita da ilha, e os índios Carajá um pouco mais distante do rio Javaés, mais voltado para o centro-oeste da ilha. A Rosana Alves está perguntando sobre esse assunto do Jalapão ter sido mar. Professor, é verdade. É assim, meu bem. Já foram encontrados no município de Ponte Alta do Tocantins, que é considerado um dos portais do Jalapão. Ali já foram encontrados fragmentos de espécies marinhas, fósseis de espécies marinhas na região do Jalapão. O que viria a crer que a região do Jalapão sim já foi coberta por água salgada há milhões de anos atrás. Então, se vier esse tipo de afirmativa, já existe estudo que comprove essa teoria, ok? Quer dizer, comprovar a teoria quer dizer, estudo que fundamenta essa teoria, melhor dizendo. Algo mais? Aproveitando que veio a pergunta do Jalapão, deixa eu comentar um pouquinho sobre ele. Professor, o Jalapão fica onde? Nessa região aqui, leste do Tocantins. Professor, já teve pergunta que era o seguinte: qual percentual do Tocantins é ocupado pelo Jalapão? A resposta para ti vai ser de aproximadamente 34% do Tocantins é Jalapão, aproximadamente. 8 municípios envolvendo a região do Jalapão. Professor, nesta região do Jalapão, eu posso dizer que o Jalapão é um parque estadual? Sim, tem o Parque Estadual do Jalapão, existe a APA, Área de Proteção ou Preservação Ambiental do Jalapão, tanto o Parque Estadual como a Área de Preservação Ambiental. Só que tem um detalhe que já foi abordado em prova. Aqui nessa região que envolve o estado da Bahia, Piauí e o Maranhão, e é claro também o Tocantins, nessa região aqui existe a nascente de um rio, nascente do rio Parnaíba. Esse rio Parnaíba que fica como divisa natural entre o estado do Piauí e o estado do Maranhão. E nessa área de nascente do rio Parnaíba existe um parque nacional, Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. E esse parque nacional já foi abordado em prova. Então no Tocantins nós temos a presença de 2 parques nacionais. Um deles no norte da Ilha do Bananal, Parque Nacional do Araguaia, e o outro na parte leste, que pega um pouco do Jalapão, Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Ok? Tranquilo aí? Professor, eu já ouvi falar em Matopiba. E eu já ouvi falar em Mapitoba. Professor, Mapitoba ou Matopiba? É a mesma coisa. Por causa do Toba, muita gente prefere falar Matopiba, mas é a mesma coisa. O que é isso, professor? Meninos, o acrônimo aí, Mapitoba, o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. Essa região faz referência a uma grande área envolvendo esses estados. Essa grande área é responsável por uma forte produção agrícola a nível de Brasil, onde é denominada como uma das últimas áreas de fronteira agrícola do país. Sobre esse assunto, o que é abordado? Problema. Qual o problema, professor? É uma área de expansão agrícola, porém com dificuldade logística para o escoamento da sua produção. O que nós temos ali é a ausência de logística adequada para escoamento da produção de grãos, principalmente produção de soja. Não é exclusivamente soja, mas principalmente produção de soja. A parte oeste da Bahia, que pega a região do Matopiba, é o principal celeiro agrícola do estado do território baiano. Fica na parte oeste. Região de Luiz Eduardo Magalhães, principalmente. Aqui na região próxima, divisa com Tocantins, é uma área de forte produção agrícola. Então, aqui no Matopiba, é uma área de forte produção agrícola, a área de expansão de fronteira agrícola, a área que sofre com problemas de infraestrutura para o escoamento da produção. Ok? A Rosana está pedindo para você comentar sobre o ponto geodésico. Outro dia tinha alguém, Rosana, me perguntando: professor, esse ponto geodésico existe ou não existe?
Meninos, olha só. Para quem não se recorda, o ponto... Deixa eu apagar esse mapa que já até é feio, né? Apaga ele um pouquinho aqui. O ponto geodésico é o ponto central. Fala em ponto geodésico, é o centro. Eu sou centro de quê? Olha, se eu falo ponto geodésico do Tocantins, é o centro do Tocantins. Ponto geodésico do Brasil é o centro do Brasil. Quando se fala em geodésico, quer dizer ponto central. Se nós pegarmos aqui o estado do Tocantins, lembrando que à esquerda é o Rio Araguaia, no centro o Rio Tocantins, maravilha. O governo do Tocantins, ele chegou há muitos anos atrás a dizer que no centro do estado, no município de Palmas, no centro de Palmas eu tenho a Praça de Girassóis. Aqui, vou desenhar aqui ao lado, esse quadrado, uma Praça de Girassóis aqui no centro de Palmas, tá? E no centro da Praça de Girassóis eu tenho um palácio do Araguaia, que é a sede do governo estadual. Professor, e aí? E aí que o governo do estado, ele diz que dentro do palácio, no térreo, tem uma Rosa dos Ventos de granito, que no meio dessa Rosa dos Ventos é o ponto geodésico do Brasil. É o que diz o governo do Tocantins. Mas o governo do Tocantins, certa vez, um servidor do palácio, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, ele afirmou que, pelo fato do palácio não estar aberto à visitação 24 horas por dia, todo dia da semana, eles fizeram um monumento aqui na parte norte do palácio, com a plaquinha dizendo que neste monumento se encontra o ponto geodésico do Brasil. Lá tinha, não sei se ainda está a plaquinha, mas tinha uma plaquinha afirmando isso, ponto geodésico do Brasil, se não me engano ainda está. Professor, e aí? E aí que não é consenso entre os geógrafos brasileiros. O IBGE não reconhece, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não reconhece a Praça de Girassóis como estando nela o ponto geodésico do Brasil. Mas o IBGE também não identifica qual seria o ponto geodésico. E alguns geógrafos brasileiros, eles já fizeram a tentativa de cálculo afirmando que o ponto geodésico se encontraria no estado do Mato Grosso, próximo ao Tocantins, porém estado do Mato Grosso. Professor, e se cai em prova? Meninos, se a prova é no concurso estadual e o governo do estado diz que o ponto geodésico do Brasil está localizado em Palmas, na Praça de Girassóis, você marca como se fosse correto. Entendeu? Falar que é 100% correto é outra história, mas o governo do estado diz que é, na prova vai considerar como se fosse, você marca correto. Entendeu aí? Tirou a dúvida? A Flávia está perguntando, professor, só relembrando, os pontos do Tocantins é o seco e chuvoso, é a Serra Geral e divisa de dois rios, São Francisco e Tocantins, é isso? Os pontos? Como assim os pontos? Explica melhor aí, Flávia. A Rosana está perguntando sobre o clima do Tocantins. Ele é todo tropical, semi-úmido ou tem áreas que pode ser diferente? Quem pergunta? Rosana? Rosana. Rosana, você fez uma pergunta bem bacana, sabe por quê? O Tocantins, 87% do Tocantins é cerrado, tá? 87% é cerrado. Porém, nós temos aproximadamente 10% do Tocantins que é floresta amazônica. E essa floresta amazônica, ela vai pegar essa região aqui, ó. Essa região aqui é de floresta. Floresta. Professor, e qual é o clima da floresta amazônica? Equatorial. O clima da floresta amazônica é equatorial. Mas qual é o clima do cerrado, professor? Tropical semiúmido. Então, falar assim, em Tocantins existe transição do clima tropical semiúmido para o clima equatorial? Está correto. Em Tocantins existe outro tipo de clima que não seja apenas tropical? Existe. Na região onde é classificado floresta amazônica, o clima ali definido é equatorial. Professor, qual a diferença que se tem? Meninos, o clima equatorial, ele tem um período chuvoso um pouco mais intenso, a quantidade de chuva é maior. E a região que mais chove em Tocantins é exatamente essa, que é onde é classificado floresta amazônica, onde a precipitação é maior, onde o clima é diferente. Ok?
No fritar dos ovos é quase a mesma coisa que na nossa região. A quantidade de chuva não é tão significativa assim a mais. Ela vai pegar aqui aproximadamente, chegando até 20% a mais do que chove na média do estado, até 20% a mais. Mas é uma transição com a Amazônia, é classificado como clima equatorial, é classificado como floresta amazônica. Agora, se você me faz outra pergunta sobre o clima, professor, o clima do Tocantins, ele tem um período chuvoso e seco alternado? Tem. É clima tropical com chuva e seca alternada. A chuva está concentrada no verão e a seca no inverno. Professor, mas a gente aprende como se fosse o contrário. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós aprendemos, aqui no Tocantins, nós estamos próximos à linha do Equador. Devido à proximidade com a linha do Equador, as estações do ano não são bem definidas. O que nós temos aqui é um clima quente, e é quente o ano inteiro. Mas nós aprendemos ainda enquanto crianças, as estações do ano, associando verão a calor e inverno a frio. Nós associamos assim. Aí eu pergunto a vocês, se no verão faz calor e no inverno faz frio, e aqui é quente o ano inteiro, então aqui é só verão? Não. Nós temos um período de verão e inverno, porém não são bem característicos, bem definidos. O que você faz para facilitar a compreensão, tá? O hemisfério norte, vou apagar aqui um pouquinho para usar o espaço, tá? Para tentar compreender melhor. Imagine que aqui eu tenho Sol, lindo demais, sorrindo para ti. E nós temos aqui o planeta Terra. Planetinha dando a volta ao redor do Sol, executando aqui o movimento de translação. E aí, professor? E aí que o planeta Terra, o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Só que ao mesmo tempo ele faz outro movimento, que é o movimento de rotação, da Terra girar sobre o seu eixo. Sabe quando você pega um peão, aquele peãozinho que você enrola na linha e coloca ele para girar sobre o seu eixo? O peão, quando está girando sobre o seu eixo, ele executa um movimento de rotação, que é girar sobre o eixo. E quando esse peão, girando sobre o seu eixo, está em velocidade constante, ele fica com o eixo inclinado. O planeta Terra é a mesma coisa. O planeta Terra ele vai girando com o eixo inclinado. Devido à inclinação do eixo terrestre, Polo Norte, Polo Sul, linha do Equador. 0 grau. Polo Norte, Polo Sul, linha do Equador. 0 grau. Sabe o que acontece aqui? Nesse momento, o hemisfério sul é mais iluminado que o norte, correto? Devido à inclinação do eixo da Terra. Então, no hemisfério sul eu tenho verão, e hemisfério norte menos iluminado eu terei inverno. Porém, 6 meses depois, aqui do outro lado, devido à inclinação do eixo da Terra, já é o hemisfério norte que é mais iluminado. Então, no norte eu passo a ter o verão, e no sul eu passo a ter o inverno. Sabe o que eu quero dizer? Se nós traçarmos a linha aqui, vai ser primavera no norte e outono no sul. Se traçar aqui, vai ser outono no norte e primavera no sul. O que eu quero dizer com isso? Que as estações do ano serão opostas entre o hemisfério norte e sul. Quando no norte for primavera, no sul é outono. Quando no norte for verão, sul é inverno. Quando no norte for outono, sul primavera. Quando no norte for inverno, no sul vai ser verão. É sempre o contrário. Agora raciocina comigo. Se eu sei que hemisfério norte e sul, as estações do ano serão contrárias, na cidade de Nova York, não é no Maranhão não, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no período de Natal, eu pergunto, tá nevando? Os filmes mostram pra gente a cidade de Nova York debaixo de neve no período de Natal. Se a cidade de Nova York se encontra debaixo de neve no período de Natal, é porque lá no hemisfério norte vai ser inverno. Se lá vai ser inverno, aqui no hemisfério sul vai ser o quê? Verão. Professor, você quer dizer o quê? Raciocina comigo. A estação do ano de inverno inicia em 21 de dezembro. Em 21 de dezembro começa o inverno no norte, 21 de dezembro automaticamente vai começar o verão no sul. E ela vai de 21 de dezembro até 21 de março. Ou seja, de 21 de dezembro a 21 de março é verão no hemisfério sul. Aí eu pergunto, qual a época do ano que mais chove aqui? De dezembro a março. Então, o nosso período chuvoso se concentra no verão. Agora, olha aqui, ó, de 21 de junho a 22 ou 23 de setembro, dependendo do ano varia a data, de 21 de junho
Até setembro é o período mais seco que nós temos. E nesse período mais seco que nós temos, a estação do ano no hemisfério sul é inverno. Então a nossa seca é no inverno e a nossa chuva vai ser no verão, de dezembro a março, concentrado no verão. Compreendeu aí o que eu quero dizer? O nosso verão é chuvoso, o nosso inverno é seco. Mas se você quer lembrar mais facilmente ainda, já foi acampar em praia de rio, no mês de julho? Porque fica estranho, você fala, nossa, vou para a praia no inverno, fica estranho, né? Mas raciocina, quando você foi acampar na praia de rio, aqui no Tocantins, de madrugada fez frio? Fez, não fez? Se fez frio pela madrugada, sabe por quê? Porque a estação é inverno. Durante o período claro do dia, você não percebe a queda de temperatura, porque a intensidade solar é muito forte, a massa fria chega aqui já fraca. Então o sol predomina. Mas quando avança a noite, a madrugada, você percebe uma leve queda de temperatura, certo? Porque é a estação do ano de inverno no meio do ano. Junho a setembro, inverno. Dezembro a março, verão. Verão chuvoso, inverno seco. Fechou? Beleza. Nós temos 3 perguntas aqui, vou fazer uma de cada vez. A Flávia reformulou. Um momentinho. Eu preciso ver quantos compartilhamentos tem, porque se não estiver compartilhando, nós vamos encerrar a aula por aqui. Deixa eu verificar. Vou verificar aqui quantos compartilhamentos. A assessoria aqui vai verificar quantos compartilhamentos nós temos, para verificar se vale a pena ou não dar continuidade à live. Então, se vira nos 30. Curte e compartilha agora de imediato, que é para a gente verificar se vale a pena. Quantos? Vamos, se não compartilhou ainda, compartilhe agora. Dá tempo, dá tempo. Compartilhamento. Então, gente, por favor, nós precisamos superar os 40 aí agora, vai. 40, vou deixar aí 10 segundos para que vocês compartilhem. Vamos, compartilha. Precisamos superar os 40 compartilhamentos para continuar a live. Porque senão minha esposa vai olhar para mim e falar assim, não, gente, para com isso, vem dormir. Vem dormir porque não está tendo visualização, não está tendo compartilhamento, por que você continua com essas aulas ao vivo? Gratuitas. Minha esposa vai me esperando para a gente fazer a segunda criança. Rapaz, e é bom demais, filho, ó. Meu Deus do céu. É tão bom que eu aconselho vocês. E agora, baixa o Tinder, encontra alguém e vai fazer filho. Chegou nos 40 aí? 34. Não quero não. Vamos despedir, vamos. Vamos despedir. Até comer uma paçoca. Antes de fazer a despedida. 36. Estão faltando 4 compartilhamentos aí, ó. Estou só aguardando. Não é pra hoje. Esperando o quê? Porque assim, não vou compartilhar não, vou esperar outro compartilhar. 38. Faltam 2 compartilhamentos, gente. Vambora. Tá achando que eu vou embora mais cedo? Faltando 1 compartilhamento, criatura. Anda, vai logo. Tô acreditando que alguém vai compartilhar, então já vou apagando aqui para desenhar o Tocantins de novo. 41. Aos trancos e barrancos. Das 3 perguntas, a primeira é da Flávia. A Serra Geral é divisa de 2 rios, o Tocantins e São Francisco? Flávia, não é 2 rios, 2 bacias, tá? Professor, como assim? Me explica melhor? Explico, Flávia. A Serra Geral está localizada aqui, certo? Os rios que nascem na Serra Geral, de um lado correm para o rio Tocantins, do outro correm para o rio São Francisco. Não é divisa entre o rio Tocantins e o rio São Francisco, é divisa entre a bacia. O que é a bacia? A bacia compreende o rio principal e todos os rios menores que desaguam no rio principal. Por que eu afirmo que a Serra Geral é divisa entre bacias? Por exemplo,
Aqui eu tenho o rio Manuel Alves, que nasce na Serra Geral e corre para o rio Tocantins. Aqui eu tenho outro rio que nasce na Serra Geral e corre lá do leste para o rio São Francisco da Bahia. Então divide a bacia, que envolve os rios secundários, os afluentes, e não os rios principais. Tudo bem? Lembrando que nós temos o rio Manuel Alves no sudeste, nós temos o rio Manuel Alves Grande e o Manuel Alves Pequeno, na região centro-norte do estado. 3 rios com nome semelhante, Manuel Alves Grande e Manuel Alves Pequeno, onde nascem todos eles na região da Serra Geral ou Serra da Tabatinga, né? Ou Espigão Mestre. Próxima pergunta? A Cleones Gomes está perguntando, professor, por que o Pindorama hoje faz parte do Jalapão? Porque vi na apresentação do PPA que aconteceu aqui em São Félix. Vou lhe dizer, por falta de informação, meu bem, Pindorama não faz parte do Jalapão. É falta de informação de quem fez isso do PPA. Professor, o que você quer dizer com isso? Sabe por que eles incluíram, hipoteticamente, Pindorama, mas geograficamente Pindorama não pertence? Porque Pindorama entrou na rota turística. É por isso que eles colocaram no PPA, não que pertence à região oficial do Jalapão, mas entrou na rota turística de quem vai para o Jalapão. O que em Pindorama tem de atrativo que hoje os grupos de turismo fazem com que você desloque até lá? Chega em Ponte Alta do Tocantins e Ponte Alta vai para Pindorama, depois volta para dormir em Ponte Alta. Ali você tem a Lagoa do Japonês. É o grande atrativo no município de Pindorama. Então sai do Jalapão, vai lá em Pindorama, Lagoa do Japonês, fica lá o dia inteiro, retorna para dormir em Ponte Alta, que é de fato Ponte Alta do Tocantins, pertencente ao Jalapão. Eles incluíram Pindorama apenas pela rota turística, mas Pindorama não pertence oficialmente à região do Jalapão, ok? Mas vale a pena conhecer a Lagoa do Japonês, show de bola ali. Rosana Alves está perguntando, professor, eu tive uma dúvida sobre a vegetação. Vi em um mapa sobre floresta estacional semi-decidual ao sul do Tocantins. E vi que decidual fica ao extremo norte do Tocantins. Bico do Papagaio, porém, já ouvi pessoas falando que tem decidual no sul. É afirmativo? Meu bem, a floresta estacional decidual e semidecidual, ela não está concentrada exatamente na região Tocantins. A semidecidual está presente, em especial, um pouco melhor, um pouco mais intensa, à direita da Ilha do Bananal, tá? Professor, mas ela pode ser encontrada também em outras áreas do estado? Pode. Ela corresponde a aproximadamente 2,5% do Tocantins. E eu estou me referindo às duas, tá? A floresta estacional decidual e a floresta estacional semidecidual. Para quem não se recorda, professor, o que é isso? Floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual. Olha só, floresta estacional recebe esse nome porque está vinculada a uma determinada estação do ano, onde em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Se você tem uma vegetação cujas folhas caem em determinada estação do ano, essa árvore pertence à floresta estacional. Uma espécie que é conhecida por grande parte da população e pertence à floresta estacional espalhada no meio do cerrado é o ipê. Você já percebeu que o ipê, durante o período de seca, as folhas caem? E depois, quando vai retomar a chuva, ele volta a ficar todo florido, quando vai se aproximando do período chuvoso? Então, o ipê é um exemplo de floresta estacional. Qual a diferença, professor, entre a floresta estacional? Floresta estacional decidual e semidecidual. Decidual semidecidual. Alguém sabe me dizer a diferença? Responde aí, por favor. Agora, para nós darmos a resposta, nós precisamos de pelo menos mais uns 3 compartilhamentos aí, né? Merece? 47. 47, olha, é só encostar em 50. Compartilha para chegar em 50. Vamos que o negócio está esquentando. 50 compartilhamentos. Só faltam 3 compartilhamentos. 3, manda ver. Gente, ó, já tem mais de ano. Toda segunda-feira, às 20h30 aqui, vocês não querem fazer 3 compartilhamentos. Não é possível um negócio desse. Minha mulher reclama, minha filhinha reclama. Papaizinho. Rapaz, minha filha, desde cedo me chamando de papaizinho, me derrete todinho. Ô, coisa do pai. Vamos, chegou aí? Não? 47. Nossa senhora, então vamos ter que ir embora. Vou despedir.
Meu que resta da minha paçoca. Alguém aceita o que faltou? Não, meninos, só 3 compartilhamentos. Estou pedindo só 3. Nada. Tá achando que ninguém liga, é? Você vai responder isso aqui. Para tirar a dúvida, a gente finaliza a aula por hoje, então. Podemos? Olha só. 48. Faltam 2 compartilhamentos. 2 compartilhamentos. Enquanto você está compartilhando, eu vou explicar a diferença. Se me diga o nome de uma das pessoas que está aí, Rosane? Rosana Alves. Rosana Alves. Rosana, raciocina comigo. Se você tem um namorado, marido, namorado, e for para ele te dar um presente, você prefere uma joia ou uma semi-joia? Me diga, por favor. O que você prefere ganhar? Eu acredito que você pensou numa joia. Sabe por que você pensou na joia? Porque a joia vale mais. Por isso. Aí eu pergunto então, se a floresta estacional ela tem como característica a queda das folhas durante o período de seca, qual das duas florestas, decidual ou semidecidual, vai cair uma maior proporção das folhas? Na semi-joia, significa menos, uma parte parcial, semi, não é isso? A semi-joia vale menos que a joia. Da mesma forma, na semidecidual, cai menos folhas do que cai na decidual. Ela só cai uma parte do que cai na decidual, ela é semidecidual. Então, na semidecidual, cai queda inferior a 50% das folhas, na semidecidual. Enquanto que na decidual, a queda é superior a 50%. A queda é superior a 50% das folhas. Professor, você quer dizer então que na floresta decidual cai mais de 50%, podendo chegar a 100% das folhas caírem. E na semidecidual não chega a 50% das folhas caindo. Diferença entre decidual e semidecidual: na semidecidual cai apenas uma parte do que cai na decidual. Ok? Não está exatamente concentrada num ponto isolado do estado e envolve um percentual pequeno da vegetação tocantinense. Certinho aí? Ok? Fechamos por aqui? Tem mais uma pergunta derradeira? Chegou aos 50 compartilhamentos ou podemos encerrar a aula? A Flávia está perguntando, professor, o PIB e o serviço agropecuário é responsável por 99% da exportação do estado? Flávia, se tiver mais um compartilhamento para chegar nos 50, eu respondo. Senão a gente encerra. Será que chega? Vamos deixar aí. Eu sou paciente. 25 segundos. Faltam só 20. 15. 10. Vamos, só falta um compartilhamento para a gente responder. Manda ver, vai. Um compartilhamento. Chegou aí, não? Não? Flávia, eu vou te responder. Mas nós vamos encerrar por hoje. Olha só. Quando se fala de exportação, Flávia, nós temos 2 produtos principais que respondem por cerca de 95% das exportações tocantins. 95%. A soja. 51. Superou 50 compartilhamentos. Então vamos colocar mais um pouquinho. A soja responde por cerca de 70% das exportações tocantins. E o segundo produto é a carne bovina. A carne bovina representa por aproximadamente, é claro que tem uma pequena variação ano a ano, mas aproximadamente 25%, 26% das exportações do estado.
Então, somente soja e carne bovina respondem por mais de 95% da exportação do Tocantins. Ou seja, quando você me pergunta, professor, a agropecuária é responsável por 99% da exportação, o que o Tocantins exporta é agropecuária, literalmente é isso. Você tem soja, você tem carne bovina, aí você entra ainda com milho, você entra ainda com abacaxi, que somados aí com os demais produtos, nós vamos ter cerca de 99% da exportação do Tocantins, sim. A sua afirmativa está correta. Mas quando eu falo de exportação, marque esses dois principais produtos. Primeiro, soja é o principal, com cerca de 70% da exportação. Segundo, carne bovina. O Tocantins tem hoje um rebanho bovino, aproveitando falando de carne bovina, tem hoje um rebanho bovino que já supera 8,7 milhões de cabeças de gado. 8 milhões e 700 mil, já são mais de 8 milhões e 700 mil cabeças de gado. São aproximadamente 6 cabeças de gado para cada habitante em solo tocantinense. Quase 6 cabeças por habitante. E o rebanho bovino no Tocantins está concentrado entre o Rio Tocantins e Araguaia. Principalmente nessa região aqui, ó. Aqui eu tenho, no Vale do Araguaia, eu tenho forte concentração de bovinos. Aqui à direita da Ilha do Bananal eu tenho uma forte concentração. O município de Araguaçu tem o maior rebanho bovino. O município de Formosa do Araguaia já foi o segundo maior rebanho bovino, porém foi superado por Araguaína no norte. Então eu tenho Araguaçu o primeiro, eu tenho Araguaína o segundo, eu tenho Formosa do Araguaia o terceiro maior rebanho bovino. Ok? Forte concentração. Professor, por que não tenho gado em grande quantidade nessa região? Meninos, por um motivo simples. A região que mais chove no Tocantins é a parte oeste, principalmente noroeste. Só que essa parte aqui à direita da ilha, durante o longo período de seca, o que fazem? Levam o gado para dentro da ilha do Bananal, que lá pode até não estar chovendo, mas não falta água. É uma ilha, está cercada por água. Então, os animais não geram a perda de peso significativa como ocorre para o rebanho bovino que fica à direita do Rio Tocantins, principalmente do sudeste, onde a seca é mais prolongada do sudeste do Tocantins. Última pergunta, a Márcia está perguntando se vai ter concurso da educação no estado e alguém perguntou anteriormente também sobre o concurso da prefeitura. Márcia, olha só, eu já havia feito essa cobrança, o Ministério Público, eu cheguei a encaminhar um documento para o Ministério Público solicitando também o apoio do Ministério Público nesse sentido. O Ministério Público já fez a cobrança do Estado em relação ao concurso da educação. E eu acredito que esse concurso possa ocorrer já no ano de 2020, é o mais provável que aconteça. O Estado ele pegou um dado falando que nós temos quase 6 mil, se eu não me engano, quase 6 mil contratos de educação. Mas o que eu obtive da Secretaria de Educação é que o número de contratados se aproxima de 9 mil pessoas a nível de Estado, 9 mil contratos. Então, se você me faz a pergunta, professor, quantas vagas serão destinadas para o concurso da educação do Estado do Tocantins? Meninos, o Ministério Público está pedindo que nós tenhamos no mínimo 4 mil vagas aí. 4 mil vagas para a educação. Se o Estado vai fazer esse concurso com 4 mil vagas em um único certame, eu não sei. Mas que nós teremos tranquilamente, talvez aí mais de 1.000 ou 2.000 vagas de uma vez só no concurso de educação, isso aí eu acredito que sim. Então começa a estudar, é bem provável que o edital e o concurso ocorram no ano de 2020 para que você tome posse e comece a trabalhar no mais tardar no início de 2021. Quem sabe até isso aí ocorre um pouco antes e você já toma posse no decorrer do ano de 2020. Tá ok? Mais alguma pergunta? Não? Sem perguntas? Encerramos por aqui? Não acredito. Não acredito. Meninos, mas fora a brincadeira, fora a pressão aí pelos compartilhamentos, pelas curtidas, vou explicar para vocês como funciona esse processo. Tudo aqui é propaganda. Para eu convidar professores de renome que estão entre os melhores do estado para virem aqui contribuir com as lives gratuitamente, eles não cobram R$1 para isso. Vêm porque querem ajudar vocês a ingressarem no concurso, a ingressar na prova, no vestibular, no Enem. Eles querem ajudá-los. Aí o que eu faço para dizer para eles que vale a pena eles virem para cá? Porque para o professor ele gosta quando a turma é cheia. Quando ele visualiza a quantidade, ele verifica antes, vê a quantidade de compartilhamentos que nós tivemos nas lives anteriores, ele anima, aceita o convite e vem para a aula. Por isso é importante que você faça a sua parte, que você venha curtir, que você venha compartilhar. Nós temos aula ao vivo gratuito
toda semana, toda segunda-feira, salvo se ocorrer algum tipo de imprevisto. Mas normalmente toda segunda-feira a partir das 20 horas e 30 minutos, aula ao vivo aqui com vocês. Agradeço muito, muito a presença de cada um de vocês, agradeço muito a participação de vocês na nossa live. Beijo enorme para cada um. Por favor, estude, se dedique, que sua hora vai chegar. 2020 vai ser o ano do concurso no estado do Tocantins. Aproveite a oportunidade, realize o seu sonho, conquiste a sua estabilidade. Ok? Beijo enorme para vocês. Quem está aí nos assistindo de Araguaína, essa semana estarei em Araguaína. Beijo enorme, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo aqui pelo Facebook. Tchau, tchau. Bye, bye. Deixa eu só agora, como é que eu coloco aqui para cancelar, concluir. Compartilha, aproveita agora, compartilha, faz esse agrado pra gente. Compartilha a nossa aula ao vivo. Beijos. Tchau, tchau.